E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Atriz e lá vai mais um vídeo novo no canal. Eu tô meio sumida aqui do YouTube, que de certa forma é um positivo, porque eu tenho vários assuntos pra falar agora e eu vou gravar tudo de uma vez e aí vocês vão ficar com conteúdo durante um tempo. Esses tempos aí que eu tô morando no Rio de Janeiro e tal, eu pego muito avião de São Paulo pra lá, eu sempre tenho uma hora no avião de ida, uma hora no avião de volta, e aí eu falei, eu preciso me ocupar. E aí eu comprei alguns livros que eu gosto muito de ler terror, pra falar a verdade, eu só leio terror. E eu comecei com Edgar Allan Poe, que todo mundo falava, e aí eu fiquei meio... Não me causou aquele sentimento que eu gosto de sentir. Aí, beleza, abandonei um pouco o Poe. Muito bom, muito clássico. Se você gosta de coisas ok, clássicas, leia. Aí eu passei pra King. Stephen King. Eu li Jogo Perigoso, Cemitério e Escuridão Total Sem Estrelas, que é um dos meus livros favoritos. É um livro de contos. Posso fazer uma resenha sobre ele depois. Eu recomendo muito o Escuridão Total e Jogo Perigoso. Cemitério é muito lento, todo mundo já conhece a história. Eu tava meio perdida, assim, tipo, o que eu faço? Eu começo outro escritor? Porque meio que eu entendi como era o lance do King ali e já fiquei, tô bem pra ir pra outro. Os amigos ficavam falando, HP Lovecraft, que eu não sei se vocês sabem, mas eu jogo RPG e a gente tem um mapa que chama Chamada de Cthulhu. Desde que eu comecei a jogar isso com eles, eles ficavam, lê. Aí falei, vou dar uma chance. Eu gostei bastante, é o HP Lovecraft. Eu comprei 3 livros, eu li 2 já, comprei mês passado. São 3 livros de contos, que eu gosto bastante de ler conto, que tipo, você começa, acaba e você pode fazer outras coisas, porque, por exemplo, eu leio em intervalos entre as gravações, aí eu leio um de 9 páginas e tipo, deu pra ler. Ah, beleza, vou entrar na cena. Eu não fico com aquela angústia assim, tipo, meu Deus, pessoas ansiosas. Vou fazer uma resenha aqui. O primeiro livro que eu li foi o Chamado de Cthulhu e Outros Contos, que tem 11 contos. Vou falar um pouquinho de cada um e quais que eu mais gostei. Primeiro, vou fazer por ordem, é o Nyarlathotep, que é sobre uma divindade maligna do universo Lovecraft, já apareceu tipo em poemas, em contos, enfim. Aparece em outros contos também, uma vertente ali. Gostei bastante desse conto, mas ele não foi tão descritivo como eu gostaria. Tipo, eu fui entender o Nyarlathotep depois que, tipo, eu fui ver sobre ele na internet, fui ver umas pinturas e tal. É um bicho bem bacana. Acho que se você tiver ele na sua mente, é mais interessante pra você ler. Mas se você não tiver, talvez não seja tão legal, porque quando eu li a primeira vez eu fiquei assim... E olha que eu sou uma pessoa bem imaginativa. Então, beleza, esse conto foi um dos contos da caixinha ok. Aí depois eu li Cidade Sem Nome, um conto sobre uma cidade que era... Todo mundo rolava uns boatos que era meio amaldiçoada, quem ia não voltava e tudo mais. E aí um arqueólogo, se eu não me engano, vai lá explorar e, enfim, ele descobre umas paradas muito loucas e eu não posso contar porque quer dar spoiler. Mas todos têm seres bem fantasiosos. O terror do Lovecraft é bem fantasioso em si e eu achei bem bacana. Se você é uma pessoa imaginativa e tal, tudo mais, é bacana. Eu não tô com o livro aqui pra falar pra vocês, tipo, informações melhores, que eu emprestei pro meu namorado, enfim, tô aqui com uma cadernetinha com o nome dos contos, que eu tenho eles na minha mente, né? Cidade Sem Nome tá numa caixinha de, tipo, contos bons. E aí tem a música de Eric Zahn, é um conto que eu gostei muito, é sobre a música de um cara que chama Eric Zahn também, e sobre o que tem além da janela da casa dele e tudo mais, mas é uma coisa que você não consegue imaginar porque é um som, e aí não é uma coisa muito palpável, e você fica tipo, meu, como é isso? Tem um mistério bem gostoso. E aí eu gostei desse, gostei bastante dos cenários desse também. Está numa caixinha de os contos que a atriz recomenda. Aí temos Reanimador, que foi um dos meus favoritos. Ele tem várias variações de nome, pode ter tipo o nome do cara e Reanimador, enfim. Você vai encontrar qualquer coisa que contenha Reanimador, é muito bom. Esse é um pouquinho mais comprido, ele é dividido em algumas partes e é bem interessante. Uma coisa que é boa, eu falo pra vocês também, eu lendo, eu percebi que o HP Lovecraft é extremamente racista e é repugnante o jeito que ele trata desse tipo de assunto. Muita gente fala, tipo, não leia porque ele é extremamente racista, mas, tipo, ele já tá morto também, né? Então a gente não vai tá fazendo um racista fazer sucesso, porque, enfim, ele já tá debaixo da terra. E é interessante porque tem muitos livros, muitas adaptações nas quais eles tiram esse... que é completamente racista do Lovecraft, até pra época dele, porque tem gente que fala, não, é porque ele é antigo, mas tipo, primeiro que não justifica, segundo que é demais até pra época, enfim, muito ruim essa parte dele. Eu gostaria de fingir que não existe, mas não podemos fazer isso, né? E aí tem várias adaptações nas quais não tem esse escória do Lovecraft, eles personalizam, tipo, colocam personagens negros e tudo mais, tem adaptações pra filmes e tudo mais, que é uma delícia de ver quando trocam um protagonista branco por um negro, eu fico tipo, muito bem. É interessante pra
quebrar esse grande problema do Lovecraft. E nesse reanimador foi quando, tipo, caiu uma ficha. Eu falei, não é uma coisa daquela pessoa especial. Aquela pessoa não era boa, era uma coisa com negros. Não vamos misturar a obra, né? Reanimador é um conto muito bom. É um conto sobre um cara, é meio Frankenstein, mas tipo, eu quando leio Frankenstein, ou quando eu vejo Frankenstein, eu fico assim. E esse foi bem legal. É bastante descritivo também, então você consegue imaginar os seres e como rolaram os experimentos. E eu gosto muito do tipo de narração que ele tem, porque eu sinto como se eu estivesse, tipo, num jantar, assim, com uma pessoa e ela estivesse me contando uma experiência bizarra de vida e eu fico, tipo... porque muitos não tem final. E assim, acabou. Muitas coisas não tem, de fato, explicação. Tipo, se você se deparasse com um ser desse na sua frente, tava indescritível, eles nem falam isso. Porque, de fato, é indescritível, sabe? Se você estivesse falando pra alguém na hora, assim, eu vi um bicho e tudo mais, seria indescritível. Então eu acho isso legal. Aí temos ratos nas paredes, que eu gostei, mas tipo, eu já tinha imaginado tanto rato no 1922 do King, que quando chegou o Ratos nas Paredes eu tava assim... Não gostei. Os bichos que aparecem lá, não, muito esquisito. Vai pra caixinha dos... Ok, tipo, temos Ar Frio que é muito, muito bom, eu gostei bastante, de um cara que ele vai morar, tipo, numa pensão e tal, e aí tem um médico que mora no andar de cima, e ele vive numa circunstâncias meio creepy, assim, na época não tinha ar-condicionado, e aí ele usava umas máquinas lá que ele tinha feito e tudo mais pra resfriar completamente o ambiente, cada vez ele tinha que ficar mais frio, e você fica tipo, por quê? Eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler, mas Ar Frio é um da caixinha que a Bia gosta, junto com o Reanimador. O Reanimador também tá aqui. Aí temos o chamado do Clayton, que é o chamado do Cthulhu, que meus amigos chamamos de Clayton. Achei muito bom, muito bom. Mas, tipo, eu já conhecia muito, muito Cthulhu, assim. Eu e eles muito próximos e tudo mais, porque já joguei muito mapa com ele, já li um livro de mestre sobre ele e tudo mais. Então eu tava meio que esperando, assim. Foi bom. Tá na caixinha dos... Tá no meio da caixinha do Tris Recomenda e dos bons. Pode ler. Aí temos o modelo de Pickman, que é bem legal, que é sobre um cara que ele fazia pinturas de demônios e afins. Com o tempo as pinturas começaram a ficar mais bizarras, de rituais e cultos e tudo mais. As pessoas próximas dele começaram a se distanciar, elas vomitavam quando viam os quadros e tudo mais. E aí a história de que o único amigo dele que ainda resta, ele chama pra ir pra casa pra mostrar um novo projeto. E aí esse amigo vai meio assim, tudo bem, vamos lá. Enfim, a história dele vendo tudo isso. E eu gostei bastante, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu pinto monstros. Por favor, se vocês lerem esse conto, não relacionem comigo. Meu caso é completamente diferente. Eu só gosto de pintar monstros. Eu gostei, porque eu fiquei meio... esse cara é bacana, mas ao tempo eu fiquei... peraí. É um dos que a Bia gostou. A Cor Vinda do Espaço é um conto que eu achei bem legal, mas ao mesmo tempo muito fantasioso e não deu medo. Você só ficava tipo, caramba, que confuso. Eu não sei se vocês assistiram, que saiu há pouco tempo na Netflix, chama Aniquilação. Tem umas atrizes famosas que fazem e tudo mais. É bem legal. É tipo bem esse conto, assim, A Cor Vinda do Espaço é completamente diferente, mas os cenários são meio semelhantes. Bacana. Eu gostei desse, A Cor Vinda do Espaço. Vou pôr na caixinha do bom. Bom, pode ler. Aí temos a história do Necronomicon, que é uma parada mais, assim, literalmente a história do Necronomicon tem 3 páginas e é só explicando quem foi que escreveu, como ela era classificada, aonde e tudo mais. Tem 3 páginas, sabe? Não vai te custar nada. Tem o último também, que inclusive eu nem escrevi o nome aqui porque eu não li. Meu namorado tava implorando porque eu tava falando mal bem do livro e aí eu, Aí eu emprestei sem ter lido o último e comecei a ler outro. Então não tenho feedback do último conto pra passar pra vocês. O segundo livro que eu li também, eu tô no último conto, Medo à Espreita e outros contos, e outras histórias. Tô gostando. Pra falar a verdade, eu gostei mais do chamado Cthulhu, mas esse aqui também é bem bom. E ele tem, tipo, uma sequência de contos bem rapidinha, assim, tipo, desde o Templo até Forasteiro. É bem rápido de ler, passa ali por vários contos bem rapidinho. O engraçado desse livro é que eu li ele essa semana e eu já tô confundindo os contos. O primeiro conto é Medo à Espreita, de um castelo meio amaldiçoado e tudo mais, que ninguém ia lá. As terras ao redor também estavam completamente despovoadas. Aí, de repente, numa aldeia próxima, rola um massacre e um cara vai estudar isso. Acho que ele deve ser, tipo, um arqueólogo cientista também. É que tem tanta gente do meio científico que eu esqueço que cada um é. Aí ele começa a perceber que, tipo, toda vez que chove, dá um trovão, acontece algum massacre, acontece alguma morte e tudo mais. E ele começa a estudar, a ir atrás do que é esse bicho que é o Medo à Espreita. O conto em si é muito legal, mas no final eu brochei, tipo... O bicho
bicho não era nem um pouco assustador, assim. É um bom conto, mas eu vou botar na caixa do ok, porque é o final, pelo menos pra mim. Aí temos Dagon. Sei lá, cada um fala de um jeito. É o conto favorito de um dos meus amigos. O Dagon é também uma divindade aí do Lovecraft, que ele tem várias, tipo Cthulhu, Nyarlathotep. Aí tem também o Dagon, deus da água, assim, uma parada assim. É bom o conto, eu gostei bastante. O conto inteiro, assim, é bem interessante. Mas o final também, tipo, os monstros, digamos assim, os seres desse livro não eram tão bacanas quanto os que eu imaginei do outro. Uma forma d'água, assim. Mas se você pesquisar no Google, tipo, Dagon, vai aparecer uns bichos sinistros, porém o que você imagina lendo não é. Temos Além da Muralha do Sono, que foi bom, que é de um cara que, dormindo, parecia que ele tinha uns sonhos, falava umas coisas bizarras e acabava matando gente dormindo. Foi bom. Vou pôr na caixinha dos bons. E aí, enfim, investigam um mistério que é ele dormindo e criou um aparelho lá e tal, de tentar entrar na mente do outro. Achei bacana. O Navio Branco eu achei bem legal. É um conto que eu gostei. Tem várias metáforas sobre desejos humanos e tudo mais. Desejos do desconhecido e tudo mais. É bem interessante, tá? Nos que a Bia gostou. É fatos referentes ao falecido Arthur Jeremy e sua família. Eu esqueci como é. Tinha um cara que chamava Sr. Wade, ele tinha um zelo intelectual, quase uma mania por antiguidades, animais, tribos e tudo mais. Ele sempre foi muito ridicularizado e tudo mais, e isso foi passando de família, assim. Agora eu lembrei, todos os caras que nasciam em seguida, eles eram meio esquisitos e tudo mais, eles tinham essa obsessão pelas civilizações e tal, e todos eram muito feios. Aqui tudo indica, tipo, as pessoas não conseguiam olhar pra eles durante muito tempo. E aí foi indo, todo mundo sempre taxou como malucos e tudo mais, até que tem um cara que ele vai fazer diferente, enfim. Nessa civilização tinha tipo uma deusa mumificada que ele vai atrás e tenta encontrar, e é bom, é um conto bom, porque tanto que vocês viram aqui que eu não lembrei de absolutamente nada dele. Então, tipo, é um conto que passa, mas é um conto que dá pra ler. Agora tem aquela sequência de contos rapidinha que eu falei pra vocês, eu misturo um com o outro pelos títulos, então eu vou dar uma olhada, né? É um conto que chama Do Além. É de um cara que ele tenta quebrar a quarta dimensão, não sei se é assim que fala, mas aí, por exemplo, temos o espiritual, o físico e tudo mais, e ele tenta quebrar a barreira de o que nós conseguimos ver com o que nós não vemos, mas está presente. Eu achei bem bacana esse conto, eu fiquei tipo... E aí ele tem uma máquina pra isso e nenhum mais dos empregados queria trabalhar com ele, ninguém mais das redondezas queria ficar naquela casa. Ele leva um amigo pra conhecer e tal e tudo mais, e aí esse amigo narrando tudo que acontece. Eu achei bem bacana, eu fiquei tipo, esse espaço, tem alguém aqui? Quando eu terminei de ler. Enfim, foi bom. Nossa, se tem uma coisa que eu peco é cuidar bem de livro. Sempre que eu empresto meu livro pros meus amigos, eu fico tipo, você que cuide, se esse livro voltar pra minha mão, com qualquer alteração, você está morto. Porém, os meus livros são muito maltratados, eu quebro lombada, me julguem. Templo. É de uns alemães e, enfim, uma galera que eles estavam num submarino, indo bombardear outros navios e tudo mais. Tem um dia que eles bombardeiam lá um navio, uma embarcação, eles pegam um objeto de um cara morto, que é tipo uma cabeça talhada e tal, tudo mais, todo mundo começa a ficar meio obcecado por aquilo. Eles falam que tem que jogar de volta no mar, os marinheiros começam a se matar, e a galera começa a enlouquecer, e aí esse cara que era chefe, ele fica tipo fazendo a rapa, assim, todo mundo que enlouquece, mata, não sei o que, vamos, vaza todo mundo. Um dia eles também são bombardeados e tudo mais, e o submarino vai afundando, e enfim, as pessoas vão ali sendo dizimadas, a galera começa a delirar coletivamente ali sobre um templo e tudo mais, uma civilização antiga, uma cidade submersa, e aí o cara é tipo, ai, um bando de gente escrota, e vai, some, e aí ele vai baixando o submarino, e aí de repente ele começa a ver umas ruínas e tal. Já contei muito. Esse conto foi bom, mas me irrita porque o narrador é alemão, e ele ficou tipo, esse cara com certeza ele não sobreviveu porque ele não era puro. Aí eu fico, esse conto foi tipo muito difícil de ler por causa disso, mas ao mesmo tempo é um conto interessante. Eu vou pôr no meio dos dois aqui porque foi extremamente chato por essas razões, mas ao mesmo tempo foi um conto bom. Temos o Brejo Lunar. A história é a seguinte, tinha um cara que ele queria drenar um pântano em uma determinada cidadezinha, e todo mundo falava, você não pode mexer naquele pântano, você não deve mexer naquele pântano, esse pântano você vai ver, tipo, não faça isso. Aí o cara, eu vou mexer. Aí o pessoal, não mexa. Aí ele, eu vou mexer. Aí todo mundo foi embora da cidade, porque falaram, vai dar merda, tipo, é óbvio, tem coisas que a gente não compreende aí nesse pântano e vou drenar. Aí também tem o Milhota, que é perto desse pântano, que tem tipo umas ruínas
de umas aldeias antigas e tudo mais. Conta de um cara que ele vai visitar esse amigo que vai drenar o pântano e eles começam, tipo, a investigar o pântano antes de meter o louco pra cima dele. Aí eles vão investigar esse pântano e tudo mais, e aí os caras estão dormindo nessa casa que ele comprou pra investigar o lugar e tudo mais, não ficar tendo, tipo, que ir, voltar. Os caras estão dormindo lá, e aí começa, tipo, ouvir umas paradas esquisitas à noite, ver umas paradas esquisitas à noite, aí ele fica, tipo, meu, com certeza é sonho, porque ele era completamente cético, por isso ele aceitou ir pra lá. Com o caminhar do tempo, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, e aí ele vai drenar o pântano e rolam coisas naquela ilhota. Esse foi um dos contos que eu me amarrei, assim, no final das contas eu fiquei assim... muito bom esse conto. Brejo Lunar, então, tá na caixinha dos que eu gostei. Aí temos o Cão. A história é de dois caras, amigos, que eles tinham um gosto peculiar. Tipo, eles tinham aquela coisa de, sei lá, aquela história de sinto dor para seguir vivo. Eles tinham, tipo, uma parada de saqueio túmulos e roubo mortos e gosto de ver gente esquartejada pra me sentir vivo. E, enfim, aí eles criaram um museu de bizarrices juntos e eles faziam roubar corpo e pegar gente morta. E, enfim, eles adoravam fazer essas coisas, cada um com seus gostos, né? Até que um dia eles ouvem falar de um cara muito importante, que tinha sido uma grande entidade e tudo mais. E eles vão saquear esse túmulo, eles vão até lá, pegando tem um amuleto que restou ali nas caveiritas, roubam um amuleto pra levar pro museu de bizarrice deles. E aí, a partir daí, começam a acontecer umas coisas muito estranhas, eles ficam malucos, aí um começa a alucinar, começa, tipo, falar, a gente tem que se desfazer desse amuleto, a gente tem... E o outro, tipo, não, isso aqui é uma preciosidade. Altas loucuras. Não posso contar mais pra vocês, mas é interessante esse conto, eu gostei também. Não foi dos melhores, foi bom. Vou pôr na caixinha dos bons. Eu gostei desse conto. Aí temos o Inominável, que são dois caras que adoram... Sabe aquela pessoa que não pode ouvir você contando uma história, que contar uma história melhor? Ou quer rebater sua história com tipo, não, isso de fato eu acho que não aconteceu, porque nanana. Enfim, são dois caras extremamente assim, lá naquela disputinha de ego e tudo mais. E aí eles estão contando uma história pro outro, só que tipo, contos de terror, assim, um pro outro. Ah, uma vez eu ouvi falar que tal coisa aconteceu. E o outro, não, mas por que tal coisa? Um dos caras começa a contar em um túmulo em especial, que não sei o que, aí tinha um Inominável e tudo mais, e o outro, tipo, aí ele começou a contar mais e mais, e o outro começou a ficar... O conto é esse cara contando essa história pro outro, e no final tem um plot twist. É bom, eu gostei bastante desse conto, então o Inominável tá aqui nos contos que a atriz gostou. O Forasteiro é a história de um rapaz que vivia dentro de um castelo muito frio, muito escuro, muito antigo, e ele nunca tinha tido contato com ninguém, só tinha uns livros em que ele podia ver e imaginar como era o mundo afora, como era bonito. E aí pra fora do castelo só tinha uma floresta deprimente, a copa das árvores cobria tudo, então ele não conseguia ver o céu. Ele sabia que tinha... Tipo, o castelo era muito alto, então a única forma de ver, além das copas das árvores, era subindo até o topo, mas aí não tinha escada e ele teria que ir por fora e tinha que escalar as paredes e tudo mais. Um dia ele decide fazer isso pra explorar o que tem no exterior, e aí ele... Não posso contar mais, né? Posso? Vou contar. Ele acaba saindo e tal, e aí ele descobre um novo mundo, tal, um mundo super bonito. É um conto bom. Até essa parte que eu contei tá sendo interessante, mas aí depois disso, bem previsível. Tá aqui entre o ok e o bom. E por último temos a Sombra de Innsmouth, que eu tô lendo agora. Não vou passar o feedback ainda, porque ele é bem comprido também, ele tem acho que 110 páginas. Tô mais ou menos na metade e tá bem interessante, bem instigante. Tá meio no mesmo fluxo que Reanimador, tipo, a história é completamente diferente, mas tá me deixando na mesma sensação. Então acho que vai entrar pros contos que a atriz recomenda. E é isso, essa foi minha resenha de HP Lovecraft. Espero que vocês leiam, porque ler é bom. E ler terror também é bom, traz uns sentimentos diferentes. É interessante. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar comentários. Inclusive, se vocês gostaram desse tipo de vídeo fazendo resenha de livro e tudo mais, podem pedir mais. Se você quiser me fazer uma recomendação de livro de terror, eu tô precisando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, blá blá blá. Vocês sabem. Beijo!